Bora tomar um café, falar de relógio. Hoje trazendo aqui esse 6900. Tô com esse relógio aqui, que é uns 2 anos? Não, um ano e meio mais ou menos. Uns 500 dias. 500 dias usando um G-Shock. É um relógio que eu uso praticamente todo dia. E, bom, vou falar um pouquinho aqui das suas especificações, porque eu comprei esse relógio, o que eu gostei e o que eu não gostei, beleza? Bom, esse é o Casio G-Shock DW 6900. BMC1DR, tá? Isso aqui é com visor negativo. Então, bom, vamos lá. Aqui no seu, no seu visor aqui, ele tem aqui marcando 24 horas. Eu não sei se você acionar o 12 horas, se fica aparecendo o AM/PM, não sei. Acho que não. Estou na dúvida agora. Mas enfim, aqui é o dia da semana, mês e dia do mês, tá? Esse aqui não tem como inverter, esse aqui esse módulo não tem como mudar isso. Ele vai ficar nessa ordem mesmo, tá? E bom, vamos lá. Aqui eu vou ter o alarme, vou ter o timer e quando eu estou usando essas opções, o cronômetro, né? E quando eu estou usando essas opções, a hora fica aqui, pequenininha aqui, para a gente saber que hora que é, tá? Então isso é bem bacana. E ele tem um calendário até 2099 automático, tá, gente? Então, pô, isso aí é legal. Você não precisa se preocupar com ficar acertando o relógio. Até tem uns Casio aí, esses Casio Vintage, e alguns não tem isso aí, tá? Então isso é bem útil, bem bacana, né? Você vê que o bichão tá todo sujo aqui. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Apesar de eu ter lavado ele até para fazer o vídeo para tirar um pouco da sujeirada, ainda tá meio sujo ainda. Mas enfim. Por que eu comprei esse relógio? Ah, tem o. Não falei da luz dele aqui, né? Ó, tá aí. Bonitinho. Por que eu comprei esse relógio? Eu não tava começando a gostar e fazer algumas aquisições. Eu tenho um lema que é comece pelos clássicos, né? Então, o primeiro que eu comprei foi aqueles ali. E tava em dúvida entre esse e o GA2100, né? Que é o Casio Oak e tal. Que é um pouco mais, era um pouco mais caro na época em relação a isso daqui. E aí, eu peguei uma baita de uma promoção, eu paguei R$ 279,90 nesse relógio aqui. Então, eu optei por ele. Na época, o GA ia me custar uns R$ 500. Então, eu falei, bom, vou nesse daqui. E eu comprei, como eu falei, estava começando a gostar e tal, e eu não sabia qual que era o meu limite de caixa, né? Então eu falei, vou dar uma exagerada. Porque esse aqui tem 52 de lado de largura aqui. E aí, poxa, apesar que se você imaginar ele sem essa orelhinha aqui, né? Ele vai para uns 48, eu acho, viu? Enfim, mas eu falei, vou exagerar, ver como é que fica. E também um relógio com o visor negativo. E esse visor negativo dá essa cara meio de tático, né? O pessoal fala que é relógio tático. Apesar dele ter meio azuladinho aqui, né? Esse fundo aqui meio azuladinho, mas você não percebe nem que é azul, né? Talvez você nem tinha percebido, só percebeu agora que eu falei. Mas ele é meio azuladinho. Então, tem esse relógio tático e tal, e eu gosto dessa pegada. Tem uma personalidade mais aventureira, então eu queria experimentar esse tipo de relógio, né? Na época eu não achava muita graça em relógio field, relógio militar, né? Hoje eu já estou olhando um pouquinho mais esse tipo de relógio. Talvez eu compre um Timex aí para dar uma experimentada nesse tipo de relógio. Mas enfim, esse aqui gostei bastante do relógio e como eu falei, eu uso praticamente diariamente. E o que eu posso falar para você para o meu pulso de 18 centímetros ficou bom, não ficou exagerado, não tem aquele problema, né, de parece que o relógio está engolindo o seu pulso. E dado também os relógios com esse perfil, é o tamanho desse tipo de relógio mesmo, né? Então
É um relógio robusto, grandão e tal. Então, dentre esses relógios, esse aqui, apesar de ser grandão, ele ainda é um clássico, né? Então, eu nem acho assim um exagero assim de tamanho, tá? Não é esse o problema, né? Ele é um pouquinho alto. Acho que esse é um ponto aí que de repente possa te incomodar. Apesar de ele ser muito leve, ele é um pouquinho alto. Então, mas enfim, nunca me atrapalhou isso também, né? Enfim. O que eu posso falar também dessa pulseira aqui, ó. Eu até pretendo agora, uma hora ou outra, tirar isso aqui, ver como é que ele é, se dá para adaptar alguma coisa aqui. Eu gosto muito de pulseira nato, então eu queria ver se eu conseguiria adaptar uma nato nele. Mas enfim. Agora, essa pulseira aqui também ainda está em excelente estado, tá? Está em excelente estado, não está ressecada nem nada. E eu uso, assim, tomo muito sol com ele. Eu já virei concreto. Esses tempos eu estava fazendo umas coisas aqui em casa. É massa, é areia, pedra, terra, tudo. E o bicho ainda tá firme ainda. A pulseira dele tá em ótimo estado ainda. Tem umas arranhadinhas aqui de nada aqui, né? Mas enfim, então compraria de novo, se eu pudesse escolher agora comprar ou não, compraria de novo. O bicho é bruto, né? Então, e uma coisa que aconteceu, a coisa mais legal que aconteceu com esse relógio aqui comigo, foi que eu estimo as minhas coisas. Não é que eu estimo os meus relógios, eu estimo tudo que eu tenho. Eu gosto de cuidar das minhas coisas. Mas esse relógio aqui foi o relógio que eu comprei pensando assim, cara, mais um para coleção. Só que ele virou uma espécie de relógio para mim usar quando eu não deveria estar usando o relógio. Então, quando estou com receio de usar um relógio, é esse aqui que eu uso, né? Então, nessas situações adversas que eu citei, que em alguns momentos eu faço, é isso que eu. É esse cara aqui que eu uso. Então, isso é legal, sabe? Hoje eu penso nisso também, né? Tipo, de uma coleção de relógio. Qual que é o relógio que você vai usar quando você teria medo de usar um relógio? E no meu caso é esse daqui, tá? É esse daqui. E qual que é a coisa que eu não gostei nele? Não é que eu não gostei, mas realmente um relógio com visor negativo, ó, você não sabe que hora que é. E aí também tem essa robustez toda aqui, né? Olha a altura que é isso daqui, né? Então, daqui, ó, você já tá tampando a hora, né? Que isso é muito comum, né? Você tá com o relógio nessa posição. Se isso aqui é um relógio analógico, você sabe que hora que é. Ó, aqui você não sabe. Aqui você começa a chutar, né? Então ele tem esse problema, né? Tem esse probleminha. Ó, você não aparece a hora já era. Então de frente para a luz ainda você consegue ver um pouquinho melhor, mas olha lá, contra a luz, ó, sumiu. Você não sabe o que que é. Então esse é o único ponto. Se isso te incomoda e tal, de repente é um caso a se pensar, né? E enfim, mas mesmo assim gosto muito e uso pra caramba. Dos relógios que eu mais utilizo é esse daqui. Até porque o aquele dali é tão bacaninho, tão bonitinho, que eu não consigo. Achei ele uma espécie de All-Star dos relógios, aquele relógio ali, né? Mais do que aquele F91W, né? Que alguém poderia dizer que o All-Star é o F91W. Tudo bem, mas o F91W ele é muito pequenininho para mim, eu não consigo usar. E tem aquele, não sei se é a AE168 ou é a 168, que é aquele pratinha clássico lá também, né? Mas enfim, falando falando dos G-Shocks, esse aqui é o mais classudo mesmo, né? Ele é muito charmosinho, é um ícone da, do capitalismo pop, vamos dizer assim, né? Enfim, então, mas esse daqui é bruto, viu? É bruto, vale a pena. E é isso. Os próximos vídeos aí posso até trazer um pouquinho sobre ele. Tem mais alguns reloginhos guardados ali. A gente vai trazendo e vai conversando, beleza?
Feliz ano novo para todo mundo, aquele abraço, valeu.